Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A definição mais comum de um quarto é a que o relaciona a um cômodo qualquer de um edifício. É sinônimo, muitas vezes, de dormitório, ou seja, espaço utilizado para descansar. No entanto, para muitas crianças e adolescentes, esse ambiente da casa está associado a desespero e a sofrimento, de transtornos alimentares, a ansiedade, depressão e até mesmo suicídio. A esses jovens isolados do mundo pelas paredes de seus dormitórios, o professor Hugo Monteiro Ferreira os denominou a geração do quarto. E essa denominação intitula o livro homônimo do professor Hugo, entrevistado de hoje do Papo no Auge. E aí a gente traz aqui um pouco da trajetória acadêmica de nosso convidado. Ele é pós-doutor em estudos da criança, doutor em educação, mestre em letras, especialista em neuropsicologia, graduação em letras, acadêmico de psicologia, coordena o núcleo do cuidado humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde é docente, é líder do GETIGE, Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude, pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens, membro da Cátedra Unesco de Leitura, é membro do NEFOP, o Núcleo de Estudos da Formação Docente e da Prática Pedagógica, pesquisa sobre a inter-relação transdisciplinaridade, infância e juventude, infância, adolescência, juventude e saúde emocional e mental, infância, adolescência, juventude e sofrimento, além também de estudar infância, juventude e leitura, infância, adolescência, juventude e direitos humanos, um baita currículo, realiza ainda pesquisas sobre bullying e cyberbullying escolar, é terapeuta de crianças, adolescentes e jovens e tem desenvolvido pesquisas sobre a saúde emocional desses sujeitos. Atualmente, desenvolve estudos acadêmicos na área de psicologia e neuropsicologia, é escritor voltado à literatura infantil e juvenil. É autor, como eu disse, do livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, da editora Record. Em 2014, foi finalista do prêmio Jabuti, mais um grande professor em nosso programa. Muito bem-vindo, professor Hugo. Gratidão aqui pela gentileza da sua fala. Inicialmente, eu quero saber, professor, e é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, né? Por que ser professor? Como foi a escolha pelas letras? E aí, eu digo também que eu sou formado em letras, é um grande prazer encontrar um colega de profissão. Como é que surgiu esse gosto pela psicologia? Por que ser pesquisador? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo no Auge, professor. Então, muito obrigado pelo convite, Saulo. Eu vou tentar responder essa sua pergunta de maneira bastante objetiva, mas ela é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Ainda criança, eu tinha uma relação muito próxima com a literatura, com a narrativa oral, e depois eu também tinha uma relação muito próxima com o comportamento. Eu sempre fui uma pessoa que observei comportamento. Como um escritor, você observa muito comportamento. E um comportamento que sempre me chamou muito a atenção foi o comportamento das pessoas que eram tidas como loucas. Então, a minha vida, desde o princípio, ela vai da palavra para a loucura. Então, eu tenho uma relação com a linguagem, com a loucura muito próxima. E essa relação talvez explique um pouco por que eu comecei nos estudos ligados à área de literatura. Eu fiz graduação em letras, depois fiz mestrado em letras, mas já no mestrado eu tinha uma relação muito próxima com a psicologia da aprendizagem. E depois do mestrado, quando eu fui fazer doutorado, eu me aproximei muito de uma psicologia que era a psicologia do desenvolvimento.
Então, essa psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento sempre tiveram presentes na minha vida. Depois eu comecei a estudar muito fenômeno bullying, cyberbullying, e eu comecei a observar as repercussões psicológicas do bullying e do cyberbullying. Então, decidi estudar saúde mental. E quando eu decidi estudar saúde mental como acadêmico, aí eu me apropriei dessa discussão, né, desse objeto, me afastei completamente. Na verdade, nunca fui um pesquisador da área de letras. Eu fui um professor de língua portuguesa, depois eu ensinei literatura, mas literatura para criança. Eu nunca fui, de fato, um pesquisador da área de letras, no sentido assim, aquele pesquisador que se desdobra na área, nunca fui. Quando eu me aproximei da área de letras, eu me aproximei nesse campo entre a área de linguagem, educação, linguagem e psicologia. E depois eu me voltei completamente para o estudo da saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. E aí, quando eu me voltei para isso, era muito pouco provável que eu me mantivesse longe da psicologia, né? E hoje eu me encontro completamente imerso nessa área. Acho que é um encontro, me parece que é um encontro, assim, do ponto de vista do objeto de estudo, aquilo que realmente traduz a minha biografia, porque depois eu analisando a minha literatura, né, de ficção, eu encontro na minha literatura de ficção todos os traços dos meus objetos de pesquisa. Você pegar a minha literatura de ficção, você vai encontrar sempre alguma personagem em situação contra a parede, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, em algum tipo de adoecimento mental. Então, a minha literatura está muito próxima àquilo que eu investigo como pesquisador. Acho que agora eu estou no meu canto. Acho. Porque eu tenho além das letras e da psicologia, eu sou atravessado pela pedagogia. Então, eu tenho a pedagogia na minha base também. Então, assim, eu acho que agora eu penso que estou no meu canto. Penso que estou, mas depois eu fiquei durante 5 anos, você não sabe, 5 anos eu fui professor de filosofia. Então, eu não tenho graduação em filosofia, mas eu praticamente tenho uma graduação empírica em filosofia. E, então, assim, a filosofia também está na minha vida. Então, eu não sei exatamente. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu me localizo. Eu digo, eu me localizo numa perspectiva mais transdisciplinar, mas acho que o meu chão hoje, é de fato a psicologia. Hoje a psicologia que me mantém na linha da pesquisa, me faz avançar. Só que não existe psicologia sem linguagem, né? A psicologia, ela é a psicologia contemporânea, as abordagens contemporâneas, todas reconhecem a importância da linguagem, né? Então, a linguagem é de fato muito importante. Então, não sei se eu respondi, mas... Respondeu. Eu sou muito curioso, sempre eu faço essa pergunta, né, pra gente saber por que as pessoas fazem o que elas fazem. Eu sou muito curioso com isso. Eu dei orientação vocacional para jovem, então por isso que eu fico perguntando, né, essas coisas. E o senhor falou em discurso e loucura, me lembrou aqui a saudosa professora Lucila Nogueira, que foi minha professora na Universidade Federal de Pernambuco, que foi a nossa curadora. A gente lançou livro, né, capitaneado pela grande Lucila, então eu sou muito grato a ela, e ela transformava a aula numa grande apoteose da literatura, era muito gostoso. Ela foi minha colega, ela foi minha colega, quando eu fazia mestrado, ela fazia doutorado, Lucila. Depois nós nos encontramos em várias ocasiões na vida, mas assim, eu lembro muito do primeiro momento que eu tive com ela. Ela era minha colega de sala. Ela fazia o doutorado e fazia o mestrado. Eu acho que ela estava no 2º ano do doutorado e eu ali no 1º ano do mestrado. É uma figura muito emblemática para mim. Professor, vamos entrar agora dentro do assunto que nos reúne aqui hoje. O senhor, em 2022, lança o livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, pela editora Record. A obra é fruto de uma pesquisa que ouviu 3.115 crianças e adolescentes de escolas públicas e principalmente privadas de 5 capitais do país. E aí eu pergunto, professor, quem é essa geração do quarto? Como anda a saúde emocional de nossas crianças e jovens? Então, a saúde emocional de nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens não anda nada bem. Essa é uma constatação que, infelizmente, eu tenho de fazer. Não anda bem.
Em 2019, uma pesquisa da Unifesp apresenta dados que apontam um crescimento de 24% na tentativa de suicídio entre pessoas com 10 e 14 anos de idade, pessoas brasileiras. Então, você com esse dado você vai tomar um susto, né? Porque você diz, olha, 24% de acréscimo no índice, ou seja, um percentual que cresceu significativamente, é quase um quarto, né? Praticamente um quarto da população nessa idade, entre 10 e 14 anos. Você tem dados também do IBGE, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde no Brasil, que apontam que entre 20% a 25% das crianças brasileiras têm diagnósticos relativos a algum tipo de doença mental, alguma psicopatologia, ou que esteja no DMS-5, ou que esteja no CID, ou seja, são doenças já cadastradas e que estão diagnosticadas nesse percentual aí que eu te falei, né, em torno de 20% a 25%. Você tem esse dado que me parece também um dado muito preocupante. Em 2018, eu ajudei numa pesquisa sobre a frequência da autolesão sem intenção suicida nas escolas. E nós fizemos um recorte das escolas aqui de Recife e encontramos o fenômeno presente em todas as escolas. Ou seja, você tinha meninas e meninos nessa faixa etária entre 11 e 15, 15 e 18, que se cortavam. E depois da pandemia isso se intensificou bastante, você tem já estudos que mostram que a saúde mental das crianças, dos adolescentes e dos jovens foi afetada com o fato com todos os eventos, né, que se deram na pandemia. Então, assim, a gente tem hoje, no mundo todo, no mundo ocidental sobretudo, informações que nos levam a crer que a saúde mental de nossas crianças, nossos adolescentes e jovens não está bem. Então, isso é uma constatação. A geração do quarto, ela resulta dessa situação, não é? A geração do quarto, ela tem um perfil que eu tracei, não é? E esse perfil, ele me deu possibilidade de gerar um conceito. Eu vou tentar discorrer um pouco sobre o perfil para poder chegar no conceito. Uma pessoa que passa mais de 6 horas do seu dia, quando está dentro de casa, no quarto, em estado de isolamento. Essa pessoa, ela tem comportamento autodestrutivo e ou sintomatologia psicopatológica. Então, essa pessoa que eu chamo, que está dentro do quarto mais de 6 horas, que tem ideação suicida, tentou suicídio mais de uma vez, tem um comportamento autodestrutivo, geralmente autolesivo, e ela tem alguma sintomatologia psicopatológica, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno alimentar, distúrbio do sono, fobia. Essa pessoa, ela vai se enquadrando dentro da geração. Depois, essa pessoa da geração do quarto, ela tem o que eu chamo de uso abusivo das redes sociais digitais. Então, ela tem um isolamento dentro de casa, ela não tem uma relação face a face com as famílias. Na relação face a face com as famílias, ela tem muita dificuldade de comunicação. Mas ela tem uma possibilidade de comunicação muito grande fora dessa relação face a face, por meio das redes sociais digitais. E essa pessoa, ela teve uma experiência de violência. Ela teve uma experiência de violência ou infrafamiliar ou na escola. Se foi na escola, a experiência foi com o bullying ou com o cyberbullying. Se foi infrafamiliar, a experiência foi ou uma violência psicológica, ou uma violência física, ou uma violência simbólica. Então, essa pessoa, ela está no quarto
E o quarto para ela é um espaço de dor e sofrimento. Ela vai passar o tempo dela, a sua maioria do tempo, quando está em casa, dentro do quarto, mas ela não vai viver a experiência do quarto como um refúgio, um canto, um descanso, aquele lugar que você fica para poder estar com você. Não, a experiência dela passa pelo sofrimento e pelo adoecimento psíquicos. Então, essa é a geração do quarto. Ela se localiza ali entre 11 e 18 anos, e eu consegui, na minha pesquisa, ter acesso a 3.115 respostas inicialmente. Né? Eu utilizei um questionário online, acessei por meio das escolas, das redes de ensino, tanto rede de ensino privada quanto pública, de capitais brasileiras. 3 capitais aqui do Nordeste e 2 capitais do Sudeste. A escolha dessas capitais não foi aleatória. Eu as escolhi porque tinha uma relação afetiva com essas capitais. Por exemplo, Recife, onde eu moro, Maceió, eu fui professor da Universidade Federal de Alagoas, e Natal eu fiz doutorado lá e morei lá. Rio de Janeiro é uma cidade que eu tenho um total apoio, adesão ao meu discurso, às minhas ideias, e Belo Horizonte é a minha segunda casa no Brasil. Então eu tenho uma relação de afeto com esses lugares. Eu escolhi por essa razão, conheço um pouco a rede de ensino dessas cidades. E depois que eu tive acesso às 3.115 respostas, eu pessoalmente tomei um susto com o que eu vi, com o que eu li, com aquilo que me chegou. E a partir daí eu decidi ir logo, né? Eu decidi entrevistar essas pessoas, aquelas que aderiram, e fiz entrevista, depois fiz roda de discussão. Nesse movimento da entrevista, da roda de discussão, eu fiz um recorte. Eu tinha 3.115 respondentes, mas nem todo mundo aderiu para me responder assim, face a face, e também nem todo mundo tinha um perfil que eu queria. Porque eu queria que as pessoas que me respondessem, as 238, que depois eu cheguei nesse número, tivessem esse perfil que eu caracterizei para você. Então, 238 pessoas das 3.115 têm exatamente esse perfil que eu te disse. E aí eu as entrevistei, depois fiz roda de discussão com adultos que participavam da vida deles, e também deles e delas, e com pessoas da escola, família, aqueles que aderiram, né? Prometi, e por questões éticas, confidencialidade da fonte, quer dizer, não revelar jamais, mas, ao mesmo tempo, tive, então, esses resultados que geraram muito material. Desse material todo, eu decidi, inicialmente, publicar em livro, e depois publicar em artigos. Mas, assim, o que saiu agora, em 2022, é um livro que é feito para a família, é um livro que é feito também para adolescentes e jovens, que podem ler, é um livro com 11 capítulos, com a linguagem relativamente acessível, tem 123 depoimentos, que são resultados dessas 3 técnicas que eu utilizei: questionário, entrevista e roda de discussão. E ele tem sido muito bem acolhido por muitos grupos, os grupos mais diversos que você puder imaginar, e, ao mesmo tempo, me gera uma certa inquietação, porque a minha tese inicial, ela é confirmada no acolhimento, entendeu? Para além das 3.115 pessoas que me responderam, num país de mais de 210 milhões de pessoas, a geração do quarto não pertence só àquele número. Ela está presente nas casas. Então, isso também é uma confirmação de tese, mas, ao mesmo tempo, assim, algo que me deixa muito preocupado, porque você tem elementos aí ainda muito pouco discutidos, né? Então, elementos que eu mesmo aprofundo na medida em que eu vou ouvindo os pais, em que eu vou ouvindo as mães. Agora eu tenho ouvido muitos pais, as mães. Eu ouvi muitos adolescentes da geração, e agora eu estou tentando ouvir um pouco a família, né? Quem é essa família desse grupo? Porque eu entendo que a matriz da geração é a família. Ô, professor, e aproveitando o gancho que o senhor está falando isso, a minha próxima pergunta é justamente sobre família, né? Qual é o peso, pais, mães, escola, professores, nesse encastelamento desses jovens, hein, professor? Eu acho que a gente tem, a família, ela é uma instituição
muito desafiadora, né? Você tem vários modelos, várias configurações. Você imagine uma família há 100 anos e compare com a sua família agora e você vai ver diferenças gritantes em todos os elementos constitutivos da família. A gente tem uma família contemporânea que é diferente da família moderna e que é diferente da família tradicional. Em todas elas, a infância e a adolescência são categorias que ainda são desmerecidas, sobretudo a categoria da adolescência. Você vai conhecer a adolescência praticamente do final do século XIX. No século XX se criou esse interregno entre a infância e a adultez, que nós chamamos por adolescência. A adolescência é a criação muito da comunidade burguesa. Você não vai encontrar adolescência em várias sociedades, não. Ela é muito urbana, a adolescência. Ela é se nós fizermos uma análise antropológica, vamos perceber a adolescência presente muito na urbanicidade, mas pouco na zona rural. Muito no Ocidente, mas pouco no Oriente. Então, o que chama-se de adolescência é um fenômeno muito do Ocidente e muito da burguesia ocidental. E em todos esses elementos familiares, a gente vai perceber um certo desmerecimento da criança e do adolescente. E esse desmerecimento, ele vem muito, na minha opinião, na legitimidade da fala, ou seja, o que eles falam, e também na legitimidade da escuta, ou seja, o que é que o pai e a mãe, o pai e o pai escutam desses meninos e dessas meninas. Então eu vejo que a família tem muita importância nessa construção da geração do quarto, porque nos relatos, a geração do quarto me traz a presença ausente muito da família. Aquilo que se esperava da mãe, aquilo que se esperava do pai, aquilo que se esperava daquela instituição na qual ele está. Então, eu vejo que aquela instituição frustrou o menino, frustrou a menina, e não deu retorno para as expectativas que eles tinham. Ao mesmo tempo, também eu percebo que a família não soube lidar com elementos como autoridade, por exemplo, né? Você tem uma família com muita dificuldade de desenvolver a autoridade, de estabelecer linhas de limite. Houve no meu entendimento, uma certa confusão entre o pai que queria um laço de amizade, se tornou amigo. Eu escuto muito ainda o pai dizer: o meu filho é o meu melhor amigo. E o papel do pai, o papel da mãe, esses papéis que a gente precisa para estruturar o nosso psiquismo, né, terminam muito fragilizados, vulnerabilizados, né? Você tem quem é que na psicanálise clássica, quando você estuda a estrutura psíquica, num pensamento mais freudiano, você vai ver que tem ali alguém faz a função materna, alguém faz a função paterna, né? Essas funções precisam ser feitas para que haja um corte, estabelecimento da lei, para que você consiga estabelecer o limite e tal. Então, eu acho que a família falhou muito nesse movimento, né? E ela falhou porque me parece que ela é um pouco fictícia, a família. Aquela família que a gente tenta idealizar, que tenta dizer que existe, na realidade, ela é muito pouco provável de acontecer. Se você for analisar a história da família, sobretudo no Ocidente, você vai ver que a família, como modelo, ela nunca de fato se deu, né? Ela não se deu nem nas classes dominantes, nem nas classes economicamente mais vulneráveis. Então, eu acho que tem uma responsabilidade por isso, né? Uma certa instabilidade que a gente não aprendeu a lidar com ela, e que criança e adolescente têm sentido isso na pele. Esse é um elemento. Mas eu também penso que quem de fato deflagrou a geração do quarto foi esse movimento da família, sobre o qual eu falei agora, mas foi esse movimento da família atravessado pelas redes sociais digitais. Acho que você não tem como falar hoje de problemas de saúde mental para todo mundo, mas mais precisamente para criança, adolescente e jovem, sem você trazer a presença do algoritmo. Ele é realmente um sujeito que tem uma participação muito ativa
na construção, eu vou dizer na construção da psique, tá certo? Vou dizer assim, no desenvolvimento da pessoa. Isso eu acho que a família também não soube lidar, a gente ainda não aprendeu a como lidar com esse hemisfério, que é o hemisfério virtual. Então, me parece que a família tem uma importância muito grande, mas, ao mesmo tempo, é o nosso primeiro grupo social, não é? Sem a família eu não consigo estar aqui, porque alguém precisa me ajudar para eu poder crescer, para eu poder comer, não é? Tem um momento da minha vida que eu não sei comer sozinho, eu não sei falar sozinho, não sei andar sozinho, alguém tem que me ajudar, e geralmente isso tem que acontecer na família com afeto. As famílias também estão tomadas ainda por muita violência. Você vê que a violência contra a mulher não diminuiu, ela se ratificou e ela cresceu em muitos casos, e isso vai repercutir diretamente no desenvolvimento da criança. E essa maneira de educar violenta, sabe? A gente tem uma maneira de educar muito violenta. E isso tudo eu acho que vai sendo aos pouquinhos, sendo elementos que geram uma adolescência com muita dificuldade de enfrentar o mundo com o ego, digamos assim, mais estruturado, né? Estou usando aqui expressões psicanalíticas, mas isso você também pode analisar em qualquer outra linha de pensamento, no campo psicológico. Você vai ver que essa ideia do self, do eu, do sujeito, tem que estar estruturado sem violência. E eu percebo que esses meninos, essas meninas que se machucam, se mutilam, elas estão, o ego delas, o self, esse núcleo, né, digamos assim, está muito fragilizado, vulnerabilizado, machucado. Então, eu acho que a família tem esse compromisso. Eu não costumo querer, porque eu acho que a culpabilização não é um caminho muito legal para a gente ir por aí, mas eu acho que a responsabilização, constatar que tem um papel fundamental, né, na vida desses meninos e dessas meninas, e eu acho que se você constata isso, alguma coisa você tem que fazer. Ô professor, e o senhor falou em violência, a gente viu de forma muito aterrorizada, né? 2 atentados no intervalo de pouco mais de uma semana, entre março e abril de 2023. E nisso, o Brasil já acumula 24 ataques em escolas nos últimos 22 anos. Esse foi um levantamento que teve como base uma pesquisa da Unicamp. O caso mais recente acabou com a morte de ao menos 4 crianças em uma creche aqui de Blumenau, Santa Catarina, onde eu estou, né? Uma semana antes desse caso, no dia 27 de março, um adolescente de 13 anos matou uma professora de 71 anos em São Paulo. Aqui na UFSC, em Joinville, na Federal de Santa Catarina, a gente presenciou pichações nazistas na universidade, tendo alunos presos por participarem de grupos neonazistas. Santa Catarina, inclusive, é um local do Brasil onde tem mais células nazistas já constatado, né? E aí eu pergunto, professor, qual é a relação entre esses ataques, né, a escolas e a geração do quarto de que trata o senhor? Armar professores e alunos, como a gente tem visto ser ventilado, é uma boa solução, professor? Então, vou primeiro responder a relação entre a geração do quarto e os ataques. Quem participa da geração do quarto, ou seja, quem está enquadrado nessa categorização, quem tem esse perfil, é uma pessoa que foi vítima de violência ou uma pessoa que foi agente na violência, quer dizer, ela agiu na violência, mas de todo modo a violência é um elemento constante na sua constituição. Então, ou ela tem o que eu chamo de autoviolência, ou ela tem o que eu chamo de heteroviolência, ou seja, ou ela vai com a violência para o diferente, ou ela vai com a violência para si. Mas a violência é a sua gramática, é a sua linguagem, é a sua sintaxe, é o seu modus operandi. A geração do quarto, ela tem uma potência de criatividade, você vai observar meninas mais lúcidas quanto aos seus direitos, meninos e meninas muito mais voltados para questões de voluntários, né, as questões de causas voluntárias, preocupação com a ecologia, uma compreensão melhor de política,
não é uma geração que tenha uma adesão muito grande ao consumismo, pelo consumismo. É uma geração, inclusive, refratária às redes sociais digitais. Você vai ver que, apesar do uso abusivo, quando se dá hoje, por exemplo, depois da pandemia, você tem pesquisas que apontam que pessoas entre 15 e 29 anos praticamente abandonaram as redes sociais digitais e foram para um outro campo de mundo, também na cybercultura, mas um outro campo de mundo. O que ocorre? Esse pessoal que é criativo, que tem potência, está vulnerabilizado socioemocionalmente, não é? Quer dizer, eu crio, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que tenho muita potência, muita probabilidade, muita possibilidade, mas emocionalmente eu tenho fragilidades, vulnerabilidades. Essas emoções vulnerabilizadas, fragilizadas, é como se elas fossem uma porta de aberta para o que eu chamo do Joker. O que é o Joker? O Joker é o Coringa. Quem é o Coringa? O Coringa é aquela personagem do Batman que tem um comportamento bárbaro, um comportamento com o qual ele lida com a estrutura social. Então, a sociabilidade do Joker é uma sociabilidade de comportamento, é uma sociabilidade de violência. A geração do quarto, ela tem uma dimensão de Joker. É exatamente essa dimensão de Joker, que é a que usa a Deep Web, é a que usa o underground das internets. Por quê? Porque essa geração do quarto, quando ela tem essa dimensão Joker muito intensa, geralmente são pessoas que sofreram perseguição de bullying, de cyberbullying, são pessoas que tiveram, de alguma maneira, sua alteridade posta em frangalhos, ela foi violentada de algum modo. E essa violência, né, da qual foi vítima, cedo ou tarde ela vem à tona. Então você vai pegar os perfis, desde Columbine até Suzano, que eu analisei com maior atenção, pegue os perfis dos atacantes e você vai ver que o que eu digo não é à toa nem aleatório. O que eu digo tem um sentido empírico. Agora tem que pegar as biografias. Eu não posso simplesmente começar a abstrair e teorizar sobre os ataques sem pegar as biografias, que eu acho que tem tido aí uma série de discussões que não consideram as biografias dos atacantes, né? Você tem que considerar. Com as biografias, você vai encontrar pontos comuns, e todos os pontos comuns têm pontos comuns com a geração do quarto, nessa sua dimensão Joker, a que eu me refiro. Então, é preciso olhar para o perfil, a biografia, e perceber que como é que eu enfrento os ataques, né? Primeiro ponto, para enfrentar os ataques, você não pode considerar essa natureza de violência similar às outras violências com as quais nós já lidávamos dentro da escola. Você tem aí uma violência contra a escola, não é uma violência da escola, não é uma violência na escola, não é uma violência para a escola, é uma violência contra a escola. Então, primeiro ponto, essa violência ela é contra a escola. A escola é um organismo que está sendo violentado também, tá certo? A escola, a universidade, o hospital, o clube, mas, sobretudo, a escola que nós estamos vendo aí é a escola básica, da educação básica. Então, você tem uma violência contra a escola. Precisa analisar essa violência. Essa violência, ela é realizada por um sujeito, homem. Você vai pegar que de Columbine para cá não há mulher atacante, quem ataca é homem. Esse homem tem uma idade, você tem uma cronologia nele. Você não pode dizer que ele é um sujeito de meia idade, ele não é um sujeito de meia idade, ele é jovem. Esse homem que ataca é jovem. Ele ou é um adolescente jovem ou é um jovem jovem, ou no máximo um adulto jovem. Você veja no caso de Blumenau, é um jovem, tem 22 anos. Esse atacante, portanto, é homem, é jovem, ele é branco. Esse atacante não é negro, não é indígena, ele não é asiático, ele é branco. Então tem aí nele um perfil também étnico. Ele é misógino. Por quê? Porque na maioria dos ataques, a figura central a ser atacada é a mulher. E quando você vai ouvir os atacantes, você vai perceber que eles têm um discurso misógino, não é só um discurso machista.
é mesmo um discurso de ódio contra a mulher. Então, tem que analisar isso. Você vai olhar que esse atacante, essa pessoa que ataca, ela tem uma relação de frustração, de angústia, de dor, de desespero, de inquietude com o ambiente escolar. Ela não foi feliz no ambiente escolar, seja aquela escola que ele ataca ou uma outra escola qualquer, mas a experiência dele com a escola não foi feliz. Um outro elemento, esses atacantes são simpatizantes de doutrinas nazistas, doutrinas fascistas. Eles são simpatizantes de supremacias raciais. Então você vai encontrar também uma relação entre esses grupos neonazistas e os atacantes. Um outro elemento, eles vivem de subterfúgios, são dissimulados, eles usam a máscara do Joker, eles pintam a boca, eles desenham o rosto, eles estão ali, eles se colocam dentro de capuzes, eles têm mascaramentos, eles têm indumentárias, então eles têm uma relação de mascaramento, esse Joker. E ele vive no underground, ele é sinistro, ele não é uma pessoa assim, digamos assim, evidente, né? Ele não vai te encontrar na rua e te dar um abraço, ele vai encontrar, a relação dele é uma relação sinistra. Um outro elemento importante que eu acho que vale ressaltar é que esses atacantes, eles não querem se esconder, eles são dissimulados, sinistros, mas eles não querem se esconder na hora do ataque. Então, por exemplo, você vai observar que eles ou se matam, filmam e se matam, ou eles se entregam à polícia. Desse ponto de vista, qualquer enfrentamento que tenha por finalidade colocar detetor de metal, policiar, armar e colocar a polícia armada, ou sistema privado, colocar câmera, todos esses elementos são sazonais. Eles não podem nem sonho serem pensados como elementos realmente significativos no enfrentamento a esse tipo de violência. Mas é um componente. Você não pode, numa situação, por exemplo, como a que nós tivemos no dia 20, em que todo mundo estava aterrorizado, você abrir mão de uma seguridade, né? Você tem que ter uma seguridade aí. Mas não é a seguridade armada que vai garantir nem a minimização, nem a erradicação desses ataques. Isso é importante. E eu acho, sinceramente, Saulo, que não é também a criação de novas leis, porque nós já temos um rosário de leis. Se nós tivéssemos colocado em prática a Lei 13.185 de 2015, que é a lei que criou o programa anti-bullying e anti-cyberbullying no Brasil, muitos problemas desses que nós enfrentamos hoje com os ataques estariam resolvidos. Se nós tivéssemos efetivamente colocado a BNCC com todos os seus problemas, que a BNCC é um centro polêmico, né? Porque ela nasceu de 2016, naquela discussão sobre o golpe, e depois ela veio para 2017, mas não veio de forma coletiva, como poderia vir. Mas a BNCC, ela tem, nas suas 10 competências gerais, a competência 8, 9 e 10, elas tratam de questões que estão muito no bojo do que eu chamo de educação socioemocional. E eu acho que a gente precisa trabalhar com essa questão da educação socioemocional, sabe? Eu discordo da ideia de controle das emoções, de verificação das emoções, mas eu acho que nós temos que discutir o que foi que fizemos com as emoções. Nós criamos instituições que são completamente ligadas à cognição, né? À razão como sendo o grande centro de tudo, a grande proposta para tudo. Então, me parece que é possível sairmos dessa encruzilhada, desse labirinto dentro de uma encruzilhada, porque, na minha opinião, é isso que a gente se encontra hoje. Você está dentro de um labirinto, uma encruzilhada, com o Minotauro boquiaberto ali, esperando só você passar para ele pegar, e você não tem fio de Ariadne ainda, mas há um fio de Ariadne, que, na minha opinião, são os estudos científicos. As autoridades precisam ouvir os cientistas, as cientistas, e, em conjunto, e procurar saídas, né? Eu acho que a leitura do meu livro, nesse sentido, pode colaborar bastante
Eu tenho tentado, como pesquisador, dentro dos meus limites, óbvio, falar sobre esse assunto. Esse é um caso de eu ter aceito participar do podcast, mas, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, porque a gente não está lidando com questões que são, digamos assim, já conhecidas. Nós estamos lidando com elementos que precisam ser, de um ponto de vista transdisciplinar, estudados e analisados para que a gente consiga, de fato, sair dessa encruzilhada, desse labirinto que está na encruzilhada, na minha opinião. Muito bacana, uma fala muito forte, professor, e muito contundente, certamente, para a gente ficar bem ligado quanto a isso. Vamos falar de perspectivas, né? Quais são as perspectivas, na sua opinião, para os jovens brasileiros, levando em conta aí o número exacerbado de suicídios nessa faixa etária, o extermínio de jovens periféricos, pobreza, falta de oportunidades de cultura, de lazer, de educação de qualidade e diálogo, professor. Definitivamente não é uma geração fraca, né? Não, não é uma geração fraca, é uma geração extremamente potente, uma geração com capacidade de fazer muitas alterações e muitas mudanças, tem muito a nos ensinar, muito a nos mostrar, muito a partilhar conosco. Então não é uma geração fraca, é uma geração de muita potência, com muita capilaridade, com muita intensidade. É uma geração realmente que eu admiro bastante e aprendo muito com ela. Eu acho que a gente tem várias alternativas e tem várias pessoas que estão preocupadas. Me parece que quando a gente vive uma crise muito forte, é um caminho também para se pensar no que a gente vive. Por isso que eu coloco um subtítulo no meu livro, Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar, porque eu acho que esse é um momento em que a criança e o adolescente está nos chamando a atenção para uma série de coisas sobre as quais nós erramos ao longo desse período aí do final do século XIX, enfrentando o século XX todo. Eu acho que a gente tem oportunidades visíveis, e é só ouvir o que esses meninos e essas meninas têm a dizer. Se você parar para ouvir, se você faz uma roda de discussão, por exemplo, você encontra várias possibilidades que podem ajudar, inclusive na saída desse grande problema que a gente enfrenta agora. Você veja que é interessante, mas, assim, nós adultos, eu não vi nenhuma proposta parlamentar, nem mesmo discurso do Poder Executivo, seja municipal, estadual, federal, de ouvir os meninos e as meninas sobre o que eles pensam em relação a tudo isso. Então, me parece que esse é um grande problema também. Você não ouvir significa que você vai repetir uma coisa que é algo sobre nós sem nós. Ou seja, eu vou falar sobre eles sem eles. Eu acho que isso é um erro que a gente vem costumeiramente construindo e mantendo e materializando. Então, me parece que é uma hora assim, de entender definitivamente que é sobre eles com eles e ouvi-los e ouvi-las, quais são as percepções que eles têm sobre essa situação na qual eles se encontram e que afeta diretamente a eles e a elas, afeta a família. Então, me parece que uma saída seria ouvir, organizar em conjunto grupos entre família e autoridades, mas com os jovens efetivamente participando desse modelo de reconstrução. Porque como a gente viu, né, o perfil do atacante geralmente é entre adolescentes e jovens. E aí eu acho que a gente vai ter que enfrentar uma questão que eu já tenho tentado trazer essa discussão à tona, é uma discussão muito importante no meu entendimento, que é a educação dos meninos. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar a educação dos meninos num viés feminista. Eu acho que não há hipótese. Para mim, não é o movimento feminista ou os movimentos feministas. É no viés feminista, porque basta uma análise corriqueira entre comportamento de menina e menino e você vai ver que a lucidez das meninas em relação a direitos humanos, alteridade, em relação à posição de fala, a compreensão, empatia, compaixão, tem sido muito mais lúcida do que dos meninos. Então, eu acho que vai ter que enfrentar a educação dos meninos. Tem alguma coisa aí na educação dos meninos que a gente vai ter que ver, porque quando eu vejo misoginia, machismo, né, são elementos que o movimento feminista tem discutido
e eu acho que vai ter que fazer uma revisão e olhar quais são as bases desse movimento para educar os meninos. Outro dia eu fiz um vídeo e postei no meu Instagram, e algumas pessoas me aplaudiram, outras pessoas disseram que não, que a gente não tinha que fazer isso, mas assim, eu acho que a gente tem que sim, tem que olhar para os ganhos do feminismo e trazer para a educação dos meninos, porque esse menino que entra na creche, esse jovem que entra na creche, esse jovem que entra na escola, é um jovem que veio sendo educado e construído, ele tem valores, né? Então a gente tem que olhar quais são esses valores que estão sendo construídos. Então me parece que vai ter que olhar para a educação dos meninos. Endosso e assino embaixo, né? Eu que fui criado por mulheres, né? Liderança feminina muito forte, tenho 2 filhos homens e assim sou totalmente favorável a isso que o senhor está falando aí, sem sombra de dúvida. E sobre as leis, né, professor, é igual as leis que a gente tem para as mulheres feitas por homens e as leis antirracismo feitas por brancos, né? Para a gente mudar um pouquinho esse paradigma aí. E essa questão mesmo, sabe, Saulo, de ouvir meninos e meninas nessa faixa etária de idade para saber qual é a opinião deles em relação a esses ataques. Porque me parece que não se escutou em nenhum momento, sabe? Os adultos começaram a entrar em pânico, os pais proibirem de ir para a escola, as escolas começam a mandar notas, mas assim, o que eles pensam sobre essa experiência que eu não vivi na escola básica? Você, eu acho que não viveu, né? Você não deve ter vivido isso, mas é uma experiência que seus filhos estão vivendo. Quer dizer, minha filha não viveu isso porque ela terminou o curso superior dela, não teve nenhum ataque dessa natureza, mas viveu a experiência da Covid, por exemplo. Como é? Então a gente precisa ouvi-los. Em 2020, eu fiz uma pesquisa que vai ser o título do meu próximo livro. Se chama Como Você Está? E nessa pesquisa eu escutei 1.684 pessoas entre 11 e 18 anos. Também 5 capitais de desenho parecido com a geração do quarto, desenho da pesquisa. Os resultados são diferentes, porque eu perguntei como é que você estava naquele momento da pandemia, né? Como é que você lidava com as emoções. E eu acho que a gente vai ter que perguntar agora como é que você está nesse momento de medo, de pavor, de pânico, né? Esse momento tão difícil. Pois é, professor. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC em letras, 2005, eu, como bom rebelde que sou, levei Charlie Brown Jr. para dentro da escola, e lá tem um versinho que eles falam, né? Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Isso. Ô professor, para a gente finalizar esse grande bate-papo aqui, a quem cabe tirar a criança e o jovem do seu quarto, inserindo-os em convívios saudáveis, professor Hugo? Eu acho que cabe à família, primeiramente a família, e depois a escola, porque são 2 instituições com as quais crianças e adolescentes lidam frequentemente o tempo todo. Inclusive, crianças e adolescentes são obrigados a frequentar a escola, né? Tem legislação para obrigá-los a frequentar a escola, para obrigar a família a mantê-los na escola. Então, cabe à família e cabe à escola. E eu penso, mais do que tirá-los do quarto, sabe? Eu penso que seria entender por que ele entrou no quarto. Por que ele está no quarto? O que é que tem no quarto que o faz se manter ali? Há algo no quarto que não é prazeroso, mas tem gozo. Hoje eu estou muito psicanalítico, mas assim, há algo no quarto que dá muita vontade de ficar, né? Há algo no quarto que eu quero ficar. Tem uma coisa ainda nessa história da psicanálise, que é assim, você sabe que a nossa pulsão de morte nos gera gozo. Então, como é que eu quero ficar na dor ali dentro? O pai e a mãe, o pai, o cuidador, a cuidadora, a escola precisam entender o que é estar no quarto. Mais do que tirar. Porque tirar simplesmente não vai resolver a questão. Eu preciso ouvir por que ele ficou. Por que ele prefere estar ali, ela prefere estar ali, do que estar comigo, do que estar perto de mim, do que alguma coisa que não, sabe, que deu um delay aí, um sonzinho a mais. Então, perguntar e viver essa experiência, a experiência também junto com ele, com ela, eu acho que é uma saída bastante saudável. Eu vi que algumas famílias que eu entrevistei para o meu segundo livro,
já me trazem resultados, sabe, assim, de como foi que elas conseguiram, no caminho, trazerem os seus filhos para perto de si. Mas elas trouxeram para perto de si dentro dos quartos, e aí ficaram os dois juntos, quer dizer, quando saiu do quarto, saiu junto, entendeu? Não ficou só, olha, o quarto agora é aquele lugar demonizado. Há muitas coisas boas no quarto e a gente precisa ver quais são elas, né? Muito bacana, e chegamos ao fim desse grande Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o grande professor Hugo Monteiro Ferreira, autor do livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Professor, muito obrigado por sua gigante presença em nosso programa. Quem quiser trocar ideia com o senhor, onde lhe encontrar, onde encontrar seu livro, e mais uma vez, gratidão, professor. Então, hoje eu sou uma pessoa que vivo praticamente disponível no Instagram, estou lá, pode ir lá, @hmonteiro_ferreira, e o meu livro pode ser encontrado em qualquer livraria no Brasil. Ele é publicado pela Editora Record, e a Editora Record tem uma capacidade de divulgação impressionante, e pode ser encontrado também em sites. Geralmente as pessoas têm encontrado na Amazon. A Amazon tem sido um local onde o livro vive entre os primeiros lugares, já faz alguns meses, faz um ano que ele nunca saiu do pódio, como diz o meu aluno. Professor, você nunca saiu do pódio. Que legal, tá igual o Esporte Clube do Recife, nunca sai do pódio, né? Obrigado, viu, professor? Obrigado de verdade, viu? Grande prazer conversar com o senhor. Igual, Saulo, parabéns aí pelo programa e boa sorte em Santa Catarina, né? É isso aí. Boa sorte para todos nós, professor. Obrigado mais uma vez, tá? Um abraço grande. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!